Ouça a palavra de Deus. Bênçãos para a sua vida. Irmãos, abra sua Bíblia aí, nós vamos fazer uma leitura na carta que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 2, versículos de 8 a 10. Diz assim o texto. Todos acharam? Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, nós agora queremos meditar na Tua Palavra e pedimos, Senhor, que a Tua Palavra, que é poderosa para edificar o Teu povo, a Tua Palavra que é poderosa para salvar aqueles que ainda não chegaram ao pleno conhecimento da salvação, que esta palavra esteja assim permeando o coração de todos aqui nesta noite, Senhor. Que o Teu Santo Espírito ilumine o nosso entendimento para que sejamos capazes de compreender espiritualmente a Tua palavra e assim sejamos todos edificados e o Teu nome seja glorificado na vida da Tua igreja. Abençoe assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu queria falar com você hoje sobre o lugar das obras na vida do cristão. Essa semana toda, enquanto eu pensava naquilo que eu iria pregar hoje, essa era uma questão que me veio várias vezes no meu coração. E então eu queria conversar um pouco, meditar um pouco sobre o lugar das obras na vida do cristão. Nós precisamos então, a partir desse texto, tirar algumas lições para nós no que diz respeito a essa questão importante para as nossas vidas, o lugar das obras na vida do cristão. A primeira coisa que eu gostaria de falar com os irmãos diz respeito a qual é o lugar das obras na vida do cristão em relação ao seu alcance para a salvação do cristão. Então, quando nós olhamos para esse texto, o que nós podemos perceber é que as obras na vida do cristão, no que diz respeito ao alcance dela para a salvação, é de total inutilidade. Não há nenhuma utilidade nas obras para a salvação do cristão. Em primeiro lugar, o que eu gostaria de dizer para os irmãos é que a fé também não salva. As obras não salvam e a fé também não salva. Na verdade, a fé, ela não estava desde o princípio com o Pai. A fé, ela não se tornou homem e habitou entre nós. A fé não morreu em uma cruz em nosso lugar. A fé não ressuscitou ao terceiro dia. E a fé não está à direita do Deus Todo-Poderoso. Então, de fato, a fé, ela não pode salvar um crente. Às vezes nós confundimos um pouco essa questão. Quem nos salva é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. 2, versículos 4 e 5 diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. O motivo que leva a Deus a nos salvar é a sua graça. Então, de fato, quando nós estamos pensando em salvação, nós precisamos entender que a fé
não é quem nos salva. A fé, na verdade, é a ferramenta que Deus deu ao homem, como o meio dele, o homem, se apropriar dessa salvação. Louvado seja o nome do Senhor. Deus deu ao ser humano a capacidade de crer no Evangelho. Isto é dom de Deus. Então, de fato, se Deus não tivesse dado esta capacidade ao ser humano de crer, ele jamais seria salvo, porque ele não teria essa capacidade de exercer fé no Evangelho da salvação em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, no entanto, Deus decidiu algo extremamente importante: é que nem todas as pessoas seriam salvas, mas apenas as que crescem. Há uma ideia por aí chamada salvacionismo. Essa ideia, que é inclusive uma ideia da Igreja Católica, de que todos vão ser salvos. Eu nem sei quais são os que não vão ser salvos, mas a ideia é que, de fato, no fim da história, todos serão salvos. É por isso que existe o purgatório, porque o purgatório é uma forma de você ainda ficar no meio do caminho, purgar os seus pecados e depois dar continuidade para o céu. Mas, de fato, a Bíblia nos mostra claramente que nós somos salvos somente se crermos no Evangelho. Não há salvação sem crença, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, não pereça, mas tenha a vida eterna. É necessário que se creia, é necessário que se tenha fé. A fé, de fato, é a ferramenta pela qual o homem se apropria dessa salvação que nos alcançou. É sempre bom também nos lembrarmos do que é que estamos sendo salvos. Essa é uma outra questão importantíssima, porque eu acredito que nós estamos vivenciando uma época onde isso está um pouco como que escondido, velado. Parece que não queremos mais falar sobre isso. Mas quando nós olhamos os primeiros versículos desse capítulo 2, o autor, o apóstolo Paulo, vai dizer que Jesus nos deu vida, estando nós ainda mortos em nossos delitos e pecados. E qual era a característica então desse morto? É que ele andava segundo o curso desse mundo, é que ele andava segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós anteriormente também andávamos, e que agora também nós andamos segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Por causa dessa condição, o texto diz que éramos também, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Filhos da ira. A ideia aqui é de que haverá um dia em que o Senhor julgará todo ser humano. Haverá um dia em que todos nós compareceremos perante o tribunal do Senhor. E aqueles que comparecerem para serem julgados pelo Senhor, esses perecerão eternamente. E a palavra de Deus diz que, na verdade, todos estávamos destinados a este caminho. Todos estávamos nesta condição. É o que o autor diz: éramos por natureza filhos da ira. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós nesta condição de mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Então, de fato, nós estamos diante de uma questão, a mais importante de todas.
Nós estamos diante de uma questão extremamente importante para a nossa vida. Diz respeito à nossa salvação da ira de Deus, salvação do julgamento de Deus, salvação da condenação. É por isso então que Jesus Cristo vai dizer, na continuidade do Evangelho de João capítulo 3, versículo 16, porque o Filho do Homem não veio julgar o homem, mas salvar o homem. O Filho do Homem veio para com este propósito, de trazer salvação, de trazer perdão para o homem. É necessário então que tomemos uma decisão séria de crermos plenamente naquilo que o Senhor tem deixado para nós. A palavra do Senhor diz que Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Esses não nasceram da carne, não nasceram da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Este nascimento é um nascimento espiritual. Esse nascimento não é um nascimento humano. Nenhum homem pode produzir esse nascimento. Nenhum homem é capaz de fazer isso. Não é possível que um pouco de água que alguém ponha na cabeça de uma criança possa trazer a purificação desses pecados. Mas somente o que Cristo fez na cruz do Calvário pode de fato trazer redenção ao ser humano, pode de fato trazer perdão de pecados, pode de fato trazer certeza da vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então, de fato, meus amados, nós não podemos descuidar com essa questão, porque se a fé salvasse, de fato nós teríamos várias religiões que estariam levando pessoas para o céu. Alguém que se cobre e se reveste de bombas e se detona, porque acredita que ele vai para um céu onde vai ter algumas virgens lá para ele, e ele vai gozar agora das grandes bem-aventuranças. Isso é fé, isso é muita fé. Na verdade, nós podemos até às vezes questionarmos a nossa fé, se estaríamos dispostos a morrer pela nossa fé. Alguém já disse que os cristãos de hoje em dia não estão dispostos nem a atravessar uma rua em defesa da sua fé. Ontem eu assisti um filme muito bom, Deus Não Está Morto. Eu ainda não havia assistido esse filme. Se você ainda não assistiu, eu recomendo você assistir. Um filme muito bom, excelente filme. O que me impressiona é que esse filme rodou aí as telas dos cinemas em várias partes do mundo. E o filme é um filme de crente, um filme sério, um filme que fala sobre a seriedade da fé e o compromisso com essa fé. Mas nós então precisamos entender que essa fé, ela precisa ser direcionada unicamente na pessoa do Filho de Deus, Jesus Cristo, o único, o qual importa que sejamos salvos. Então a ideia de uma fé que não seja essa não pode salvar. As obras também, elas não têm espaço na nossa salvação. O versículo 9 diz: não de obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que a proposta de Deus para a salvação do homem é que somente Ele, somente Deus, receba todo o mérito pela a salvação do homem. Por isso que não pode haver nenhuma obra que possa ser meritória na salvação. Essas obras, elas tanto podem ser as obras relacionadas às obras da lei no sentido da lei judaica, como as boas obras dos gentios, tanto uma como outra. O apóstolo Paulo vai dizer que nenhuma e nem outra é capaz
de participar de forma meritória no processo da salvação do ser humano, porque isso poderia trazer alguma glória, algum merecimento para o homem. E o apóstolo Paulo vai dizer: de jeito nenhum, não há glória nisto, porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Tudo é de Deus. Deus, o Pai, preparou toda a salvação, enviou o seu Filho. Seu Filho viveu entre nós a vida que eu não conseguia viver, para que pudesse agradar ao Pai. Ele obedeceu aquilo que Adão não obedeceu. Ele viveu uma vida justa que Adão não viveu, e que eu, por consequência de ter herdado o pecado dele, também não vivi. Jesus então viveu essa vida, mas além dele viver essa vida, ele também sofreu o castigo que não era dele. Ele foi até aquela cruz para sofrer o castigo em meu lugar, no seu lugar. Ele assumiu uma culpa que não era dele, mas essa culpa era a minha e a sua. Para estar naquela cruz, quem deveria estar nela não era Jesus, mas era eu, era você. Mas se nós estivéssemos naquela cruz, o máximo que poderia acontecer era a nossa condenação. Mas Cristo, indo para aquela cruz, ele vai como alguém que não tinha pecado. Por causa disso, a justiça que havia nele foi imputada sobre as nossas vidas também. Por causa disso, por causa da justiça de Cristo, Deus lançou sobre nós essa justiça. Colossenses vai dizer que por causa dessa salvação em Cristo Jesus, Colossenses vai dizer assim, o apóstolo Paulo vai dizer para os irmãos em Colossenses: e vós, capítulo 2, versículo 13, e vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Ou seja, o escrito de dívida que havia em relação a mim, e o escrito de dívida que havia em relação a você que creu neste evangelho, foi cravado naquela cruz com Cristo Jesus. Ao ser feito isso, Deus não mais nos condenará. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai dizer: agora pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Veja que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Enquanto nós não estamos em Cristo Jesus, nós permaneceremos como os demais filhos da ira. E é dessa ira que o Senhor quer nos livrar por meio da sua graça. E aí Ele nos desafia a tomarmos uma posição de fé, crendo neste evangelho, nestas boas novas que afirma que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Isso é fé, isso é verdadeira fé. Não há nenhuma obra que possa ser acrescentado a isso. E aí sim, a única coisa que pode nos salvar é a graça de Deus sendo apropriada
por meio da fé em Cristo Jesus. Mas o versículo 10, irmãos, desse texto, ele nos desafia. Porque enquanto o versículo 8 e 9, o apóstolo Paulo, ele nos mostra claramente que a salvação é somente pela fé, é pela graça, mediada pela fé, alcançada pela fé. O versículo 10, o apóstolo diz assim: pois nós somos feituras dele. Em algumas versões diz: nós somos poema dele. Em outras diz: nós somos criação dele, criados em Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Aí nós podemos falar um segundo ponto em relação ao lugar das obras na vida do cristão. É que de fato, para aquele que é cristão, as obras são fundamentais para a sua vida. Reparem, eu não disse para a sua salvação, mas eu disse para a sua vida. Para aquele que agora é um cristão, aquele que agora vive como nova criatura, como o apóstolo Paulo vai dizer em Coríntios: aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Para estes, as obras são de vital importância. E o que me chama a atenção nesse texto é o que Paulo diz. Ele vai dizer que Deus preparou essas boas obras de antemão. Ou seja, já estavam preparadas, Deus preparou elas para que nós pudéssemos andar nelas, caminharmos nela, seguirmos nela. Então as boas obras são de fato também produzidas por Deus, para que os cristãos possam se apropriar delas e mais uma vez glorificar o nome do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Como é que nós podemos pensar um pouco sobre isso? Como é que nós podemos pensar sobre Deus preparando de antemão essas boas obras? Bom, irmãos, eu penso que toda oportunidade de fazer o bem a quem precisa é obra preparada para a glória de Deus. Vamos agora aqui em Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, do versículo 31 ao 46. Mateus 25, do versículo 31 ao 46. Fala sobre o julgamento final. Eu vou ler esse texto para vocês. Me acompanhe atentamente na sua Bíblia. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos, veja bem, perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes
a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Observe, então, parando só um pouco no texto aqui, que Jesus falou sempre. Vamos continuar. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro, não me hospedaste, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então esse texto, ele é um texto desafiador para a vida do justo, para a vida do cristão. Jesus Cristo diz aqui: sempre que vocês fizeram isso, a ideia é de que as oportunidades de fazer o bem aconteceu durante a trajetória da vida, durante a caminhada da vida. Eu acho que minha esposa, quando ela pregou aqui, que eu não estava, eu acho que ela pregou sobre o rico insensato, aquele homem que ganhou muitas riquezas e que depois disse assim: os meus celeiros estão tão cheios, o que é que eu vou fazer? Já está tão abarrotado, não sei mais o que fazer de tanta riqueza. Já sei, vou dar aos pobres, vou pegar o excedente e vou distribuir com todos os pobres. Foi isso? Eu vou aumentar meus celeiros, vou enchê-los e vou dizer: come, bebe, ó alma, regala-te, porque tu tens muito em depósito no celeiro. Só olhava para onde? Para si. Qual era a característica deste homem? Era um ímpio. Porque o justo não age assim. É isso que Paulo quer dizer em Efésios. O justo não vai agir assim. Se ele está agindo assim, ou ele ainda não compreendeu o Evangelho, ou ele precisa se arrepender e mudar a sua trajetória e tomar decisões novas na sua caminhada em relação ao próximo, àqueles que estão ao seu redor, perto ou longe. Sempre o fizestes a um desses pequeninos. João capítulo 12, versículo 8, quando Maria unge a Jesus, quebra aquele vidro de perfume caríssimo, que valia 1 ano do salário de um trabalhador, derrama nos pés de Jesus, unge os seus pés, enxuga-lhe com os cabelos. Diz o texto que os discípulos disseram assim: mas por que fizeram isso? Ela fez isso. Não deveria ter vendido e dado aos pobres? Nós podemos tirar 2 lições daí. A primeira é que os discípulos tinham um caixa que era usado para ajudar pessoas necessitadas. Ele não disse isso de graça. João vai fazer uma observação com relação a Judas. Ele tinha a bolsa, ele era o tesoureiro, então aquela bolsa era usada para isso. João não disse isso de graça, ele se aproveitou e mentiu, mas o propósito da bolsa era esse: ajudar os necessitados. Mas no entanto, sabemos, como o texto fala, que João era ladrão. O que ele queria era Judas, me perdoe, Judas era ladrão e ele queria, na verdade, tirar da bolsa. E o segundo é a resposta de Jesus:
Jesus disse: deixai-a, porque o que ela fez vai ficar para a memória. Ela fez me ungindo para a minha morte. Os pobres vocês sempre têm com vocês. Ou seja, Jesus estava dizendo: vocês vão continuar sempre tendo oportunidades para ajudar os outros, para fazerem o bem. Essa é a grande questão. É que o cristão agora, ele tem obras que Deus preparou. E essas obras estão diante de nós todos os dias, perto ou longe. Nós vemos aqui um relato hoje. Há muitos e muitos relatos. Muitos e muitos relatos. Todas as vezes que há um relato de uma igreja perseguida aqui, você está tendo oportunidades de fazer o bem. Todas as vezes que você sabe de alguém que está enfermo, você está tendo uma oportunidade de fazer o bem. Todas as vezes que você sabe de uma criança que está passando fome, você tem oportunidade de fazer o bem. Estava lendo aqui nessa revista e falava um pouco sobre um fato ocorrido no Paquistão. Logo assim que a União Soviética caiu e aquela nação começou a ter uma crise enorme, e as crianças não tinham sandálias, uma região muito fria e também de calor intenso. As crianças andavam sempre descalças, feriam os pés tanto no período de frio como no período de calor. Alguém viu aquela situação e se movimentou para que os cristãos pudessem fazer alguma coisa. E aí resolveram então conseguir muitas sandálias para aquelas crianças. E aí isso foi feito com uma organização cristã. Centenas de sandálias foram levadas para aquela cidade onde estavam aquelas crianças. Mas eles decidiram fazer mais. Eles decidiram ir lá e fazer o seguinte: nós vamos, antes de colocar a sandália, de dar as sandálias, nós vamos lavar os pés daquelas crianças. E nós vamos tratar os pés daquelas crianças. E assim foi feito. Passaram-se alguns meses e uma determinada pessoa, participando de um momento onde uma professora, em uma determinada sala de aula, fez uma pergunta: quem são os melhores muçulmanos que nós temos? E aí uma criança levantou a mão e ela disse: são os cafis. Cafis, na verdade, são os que não seguem o islamismo. Aí a professora estranhou um pouco, mas aí perguntou assim: por que você diz isso? Aquela menina que se levantou disse: os muçulmanos vieram e mataram meu pai. Os cafis vieram aqui, lavaram os meus pés e colocaram uma sandália neles. Aquela criança, com certeza, estava ali naquele momento, sendo impactada pelo Evangelho de Cristo Jesus. Uma oportunidade estava sendo dada à igreja do Senhor Jesus. E essa oportunidade foi pega com sabedoria. E com certeza, as crianças daquele lugar estavam agora sendo preparadas para receberem o Evangelho da salvação em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Chineses também. Há uma ponte que pega a Coreia do Norte para a China, e um rio que passa chamado Rio Tumen. Há chineses lá do outro lado que ficam esperando fugitivos norte-coreanos que saem morrendo de fome, porque 50% da população da Coreia do Norte sofre pobreza extrema, e eles saem em busca de algum alimento na China. E sabe a quem
eles recorrem lá aos cristãos. São os cristãos que estão esperando para darem comida, e junto com esta comida apresentarem o pão que desce dos céus, Jesus Cristo. Essas pessoas ou ficam ou voltam, mas voltam impactadas, porque uma oportunidade de fazer o bem surgiu. As boas obras preparadas de antemão estão diante de nós o tempo todo. Nós só precisamos estar atentos, abrir os olhos, os ouvidos e deixar o coração ser quebrantado. A salvação, ela não pode vir por meio das obras. Mas aquele que um dia foi salvo não pode viver sem praticar as boas obras. Deus preparou elas para mim e para você. E Ele está perguntando para mim e para você a mesma coisa. Aonde nós compraremos pães para essas multidões que estão diante de nós, angustiadas? Elas estão lá fora angustiadas. Elas estão clamando. E o que estamos fazendo? Nós podemos ajudar de 3 formas. Nós podemos orar pelos que estão perto e pelos que estão longe. Nós podemos contribuir com os de perto e com os de longe. E nós podemos se fazer presentes na vida dessas pessoas. Esse é um desafio que a palavra do Senhor faz para mim e para você. Nós precisamos perceber o que a palavra do Senhor diz. Este desafio é real. Cristo nos mostra que o justo pratica as boas obras, que isso faz parte da sua caminhada. Eu quero desafiar a você e a mim a buscarmos essas oportunidades, a nos lembrarmos que há muitos que precisam de mim e de você. Vamos aproveitar as oportunidades que o Senhor tem nos preparado, deixado para que andássemos nela, para a glória do nome dEle. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor, que nos desafia, Senhor, e que nos faz pensar em como estamos vivendo a nossa vida. Será que temos pensado apenas em nós? Será que estamos dizendo, mas o que eu tenho só dá para mim? Será que a minha preocupação é apenas com os meus? Senhor, ajuda-nos, ajuda-me, ajuda os meus irmãos a termos uma atitude, Senhor, crescente em generosidade. Haja abundância de generosidade no nosso coração, Senhor, para que o teu nome seja glorificado no meio da tua igreja. Abençoe-nos assim, em nome de Jesus. Amém.